A Dizin, a força de Isabela. Isabela nasceu com uma condição que a deixou dependente de uma cadeira de rodas desde cedo. Sua infância foi marcada por olhares curiosos, perguntas inocentes das outras crianças e, às vezes, pelo silêncio constrangedor dos adultos que não sabiam como reagir. Mas havia uma coisa que sempre a destacava: sua inteligência e sua determinação. Enquanto muitos a olhavam com pena, ela escolhia olhar para frente. Seus pais, trabalhadores simples, acreditavam no poder da educação. E quando Isabela conquistou uma bolsa em uma das escolas particulares mais renomadas da cidade, foi como um sonho realizado. Eles sabiam que aquilo poderia abrir portas para um futuro promissor. No primeiro dia de aula, Isabela chegou cedo. Usava seu uniforme impecável, cabelos presos e um sorriso tímido. A coordenadora a apresentou para a turma, explicando que ela havia entrado por mérito, graças ao seu desempenho escolar. A maioria dos colegas a recebeu com um aceno ou um sorriso cordial. Mas entre os muitos rostos, havia 5 que se destacavam, não pela bondade, mas pelo desprezo. Lucas, Mariana, Bianca, Pedro e Felipe. Eram conhecidos na escola por se acharem superiores. Filhos de famílias ricas sempre andavam juntos, como uma pequena tropa que se divertia às custas dos outros. E quando viram Isabela, viram também um alvo fácil. No início, eram apenas olhares e risadinhas. Quando Isabela passava pelos corredores, eles cochichavam. Às vezes, empurravam discretamente a cadeira para que ela tivesse dificuldade em manobrar. Outras vezes, imitavam os movimentos dela, rindo como se fosse uma piada. Mas com o tempo, as coisas pioraram. Olha só, pessoal, a rainha das rodinhas chegou, gritava Lucas, alto o suficiente para todos ouvirem. Será que se a gente correr ela consegue alcançar? Zombava Mariana. Cuidado, hein? Daqui a pouco a rodinha dela fura, completava Pedro, arrancando gargalhadas do grupo. Bianca e Felipe gravavam vídeos escondidos, colocando legendas cruéis e espalhavam nos grupos da turma. Isabela, que sempre foi estudiosa e dedicada, começou a sentir vergonha de levantar a mão em sala de aula. Sentia medo de ir ao recreio, de cruzar com eles nos corredores. O que mais doía não eram as palavras em si, mas o silêncio dos outros. Muitos colegas viam, mas fingiam não ver. Alguns até riam para não serem os próximos alvos. Isabela se sentia sozinha. Em casa, tentava esconder dos pais. Dizia que estava tudo bem, que a escola era ótima. Mas à noite chorava em silêncio no travesseiro. Questionava a Deus por ter nascido daquela forma. Será que eu não mereço ser feliz? Por que eu tenho que passar por isso? O ponto de virada veio em uma tarde, quando Isabela foi deixada sozinha no pátio. O grupo de 5 se aproximou. Ei, Isabela, vamos ver se sua cadeira é à prova de lama, disse Felipe rindo. Antes que ela pudesse reagir, eles começaram a empurrar a cadeira em direção a uma poça. Ela implorava para que parassem, mas os risos só aumentavam. Até que, de repente, um funcionário da escola apareceu e impediu a situação. Foi a gota d'água. O caso foi parar na direção, e os pais de Isabela foram chamados. Com a voz embargada, ela contou tudo o que vinha acontecendo. Foi doloroso, mas libertador. Seus pais ficaram revoltados, e a escola, pressionada, finalmente tomou providências. Os 5 alunos sofreram advertências severas, e com a denúncia formal, o caso chegou até o conselho tutelar. A mensagem ficou clara. Bullying é crime. Mas para Isabela, a maior mudança não veio apenas da punição deles, veio dela mesma. Cansada de se sentir vítima, ela decidiu transformar sua dor em força. Participou de um concurso de redação cujo tema era justamente o valor da resiliência. Em seu texto, descreveu a experiência dolorosa que viveu, sem citar nomes, mas deixando claro o quanto o preconceito fere, destrói e pode marcar para sempre. Escreveu também sobre a coragem de não se calar,
sobre a necessidade de denunciar e sobre como todos têm direito ao respeito. O texto ganhou o primeiro lugar no concurso nacional. Foi publicado em jornais e Isabela foi convidada a dar entrevistas. Em pouco tempo, ela se tornou referência. Sua voz, antes abafada pelas risadas cruéis, ecoava forte contra o bullying. Na escola, muitos colegas passaram a olhar para ela com admiração. Alguns se aproximaram pedindo desculpas por nunca terem feito nada. E mesmo com o coração machucado, Isabela decidiu perdoar. Não por eles, mas por ela mesma. Anos depois, Isabela se formou em Direito. Inspirada pela própria história, decidiu lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e pelas vítimas de bullying. Em suas palestras, dizia com firmeza: o bullying não é apenas brincadeira. O bullying é violência. Ele deixa cicatrizes que nem sempre são visíveis, mas que podem acompanhar alguém por toda a vida. Por isso, se você vê, denuncie. Se você sofre, não se cale. E se você pratica, saiba que isso é crime. Lucas, Mariana, Bianca, Pedro e Felipe seguiram seus caminhos, mas jamais esqueceram do que fizeram. Carregaram a lembrança de terem humilhado alguém que, com dignidade e coragem, provou ser muito maior do que eles. Isabela, por sua vez, carregava algo ainda mais forte: a certeza de que sua dor não foi em vão. Ela transformou lágrimas em luta e humilhação em vitória. E assim, a menina da cadeira de rodas, que um dia foi alvo de risos, tornou-se a voz que calou muitas bocas. Essa história traz uma jornada de sofrimento, denúncia e superação, reforçando a mensagem de que bullying é crime, machuca e precisa ser combatido.